Você notou o segredo em O Rei Leão? Muitos fãs desse amado clássico da Disney frequentemente se surpreendem com os detalhes ocultos que despertam curiosidade. Um momento interessante acontece quando as flores se entrelaçam, formando uma palavra que alguns espectadores interpretaram como uma mensagem subliminar: sexo. Esse mal-entendido se tornou popular ao longo dos anos, gerando muitas conversas entre fãs e críticos. No entanto, os animadores rapidamente esclareceram a situação, explicando que a mensagem real era SFX, um sincero reconhecimento à equipe de efeitos especiais que trabalhou no filme. É surpreendente como uma simples escolha de design pode gerar tantas especulações. A percepção de significados ocultos adiciona camadas ao filme, mostrando como os espectadores veem o que desejam ver. O Rei Leão é repleto de rica simbologia e cenas mágicas, tornando-se uma obra clássica atemporal para todas as idades. Na próxima vez que você assisti-lo, preste atenção aos detalhes visuais e veja se consegue encontrar outros tesouros escondidos na animação. Quais outros segredos podem estar ocultos neste filme icônico? A verdade é que os peixes dourados têm memórias incríveis. O mito popular de que os peixes dourados esquecem tudo em apenas 3 segundos está longe da realidade. Pesquisas mostram que esses peixes coloridos têm capacidades notáveis de memória de longo prazo, conseguindo reter informações por até 5 meses. Em experimentos controlados em laboratório, cientistas conseguiram treinar peixes dourados para reconhecer cores e formas, apertar alavancas por comida e até voltar em horários específicos para se alimentar, demonstrando um impressionante senso de tempo. Eles conseguem lembrar de seus companheiros de aquário e até de cuidadores humanos, formando associações entre pessoas e a experiência gratificante da comida. Quando desafiados com labirintos, os peixes dourados mostram suas habilidades de memória ao recordar os caminhos corretos para alcançar suas recompensas semanas depois. Essas evidências indicam que os peixes dourados não são as criaturas esquecidas e simples que muitos acreditam. Na verdade, eles possuem processos neurais complexos e demonstram uma forte curiosidade sobre seu ambiente. Então, da próxima vez que você ouvir alguém brincando sobre a curta atenção dos peixes dourados, você pode compartilhar essa fascinante informação com confiança. Conheça o limão gigante que desafia os padrões das frutas. Esta fruta cítrica incomum, descoberta recentemente, chama a atenção e questiona tudo o que sabemos sobre o tamanho das frutas. Imagine um limão tão grande que poderia ser o destaque na sua mesa de jantar. Este verdadeiro milagre alimentar é chamado de gigante cítrico e desperta o interesse da comunidade agrícola. Normalmente, os limões são pequenas frutas amarelas que cabem confortavelmente na palma da mão. No entanto, este limão gigante pode pesar vários quilos e medir mais de 1 metro de comprimento. Pesquisadores acreditam que seu tamanho incomum pode estar relacionado a condições especiais de crescimento, como solo rico em nutrientes e abundância de água. Esta descoberta não apenas mostra as surpresas da natureza, mas também levanta questões sobre como fatores ecológicos podem influenciar o desenvolvimento das frutas. Será que este limão gigante inspirará os agricultores a cultivar frutas ainda maiores? O mundo da agricultura pode esperar uma revolução saborosa. Você sabia que os moluscos têm o maior tamanho de pênis em relação ao corpo? Esses seres incríveis levam uma vida fixa, grudados em pedras, barcos e até mesmo baleias. Como não conseguem se mover para encontrar um parceiro, os moluscos desenvolveram uma solução única. Eles têm pênis incrivelmente longos, que podem ser até 8 vezes o tamanho do seu corpo. Essa adaptação notável permite que eles alcancem outros moluscos para acasalar, aumentando suas chances de reprodução, mesmo estando presos ao lugar. Quando chega a hora, eles estendem seus longos apêndices em busca de um parceiro. Este é um exemplo extremo de como a vida pode se adaptar a condições difíceis. Existem mais de 1.200 espécies de moluscos, e esses pequenos animais marinhos mostram as maravilhas da criação da natureza, resolvendo problemas do amor de uma maneira incomum. Não é incrível como a evolução pode levar a adaptações tão inesperadas? Surpresa com o jackpot. Há fraudes na loteria da África do Sul. Um sorteio recente da loteria na África do Sul gerou acusações de fraude, quando um grupo de 20 jogadores afirmou ter ganhado o jackpot ao mesmo tempo. Os números vencedores, 5, 6, 7, 8, 9, com Powerball 10, pareceram coincidir demais, causando estranheza em todo o país.
Essa situação incomum surgiu quando vários jogadores relataram ter ganhado o prêmio principal simultaneamente, levando as autoridades a investigar a lisura do sorteio. Críticos sugerem que algo suspeito pode ter ocorrido, questionando se o jogo foi manipulado ou se a sorte sorriu para um grande grupo ao mesmo tempo. Enquanto as investigações continuam, muitos se perguntam como a aleatoriedade poderia resultar em um evento tão sem precedentes. Será que descobriremos a verdade por trás desse resultado inusitado da loteria? É uma história empolgante que nos lembra como eventos inesperados podem gerar tanto entusiasmo quanto desconfiança. Você não vai acreditar que isso é sobre a fraude militar de Garbo. Juan Pujol Garcia, mais conhecido pelo codinome Garbo, foi um incrível agente duplo espanhol durante a Segunda Guerra Mundial. Sua história fascinante está ligada à forma como ele habilidosamente desinformou os alemães quando inicialmente trabalhava para eles. Recrutado pelo MI5 britânico, Garbo criou uma rede de informações falsas que convenceu os nazistas de que as forças aliadas invadiriam Pas-de-Calais e não a Normandia. Essa astuta fraude foi crucial para o sucesso do desembarque na Normandia, que acabou mudando o curso da guerra. A enganação de Garbo foi tão convincente que os alemães o premiaram com a Cruz de Ferro, uma prestigiosa medalha militar, sem suspeitar que ele servia secretamente aos aliados. Seu legado como mestre da espionagem nos lembra como a inteligência e a astúcia podem mudar o curso da história. Acredite ou não, os gatos podem sobreviver a quedas incríveis. Esta história surpreendente gira em torno de um felino que desafiou a gravidade ao sobreviver a uma queda aterrorizante de 32 andares. Um feito que parece quase impossível. Milagrosamente, este gato sortudo conseguiu escapar com apenas um dente lascado e um pulmão colapsado, dos quais ele se recuperou. Mas como é possível uma sobrevivência tão impressionante? Os gatos têm uma habilidade incrível de se endireitar durante a queda livre, uma habilidade atribuída à sua coluna flexível e estrutura esquelética única. Esse traço fascinante, conhecido como reflexo de endireitamento, permite que eles girem e se movam no ar para aterrissar de pé, um mecanismo que parece quase sobre-humano. Pesquisas científicas apoiam essa ideia, revelando que seus corpos leves e pelagem criam resistência ao ar, semelhante a um paraquedas, o que reduz significativamente o impacto da queda. No entanto, é crucial lembrar que nem todas as quedas terminam de forma tão milagrosa, então manter seus amigos felinos dentro de casa ou seguros em uma varanda é sempre uma boa ideia. Esta história notável não apenas destaca a resiliência de nossos amados gatos, mas também serve como um lembrete das maravilhas da natureza. Prepare-se para se surpreender com as enormes orelhas das raposas Fennec. A raposa Fennec vulpes zerda, a menor entre os canídeos, possui orelhas gigantes que podem chegar a quase metade do comprimento do seu corpo. Essas características impressionantes têm uma dupla função no deserto do Saara, onde as temperaturas podem ultrapassar 50 degrees Celsius. As orelhas são ricas em vasos sanguíneos que funcionam como um sistema de ar-condicionado natural, ajudando a liberar o calor excessivo e mantendo a Fennec fresca enquanto navega pelas areias escaldantes. Mas isso não é tudo. Essas orelhas grandes também são incríveis dispositivos de audição, ajustadas para detectar até os sons mais suaves. As Fennecs conseguem ouvir insetos se movendo sob a areia, permitindo que localizem seu jantar, que muitas vezes inclui roedores e besouros, a vários metros de distância. Sendo caçadoras noturnas, elas dependem muito de seu aguçado sentido de audição combinado com suas patas almofadadas para se moverem furtivamente pelas dunas do deserto. As orelhas da Fennec não são apenas uma adaptação, são uma maravilha evolutiva, transformando calor em resistência enquanto transformam som em sobrevivência. Quão incrível é isso? Você conhece a luta de Lemkin pela justiça? Rafael Lemkin foi um advogado dedicado que se tornou uma força motriz no reconhecimento do genocídio como crime de direito internacional. Seus esforços incansáveis foram voltados para a proteção de grupos vulneráveis e para responsabilizar aqueles que cometem crimes de guerra. Na década de 1940, Lemkin criou o termo genocídio, unindo a palavra grega raça com a palavra latina morte. Seu trabalho lançou as bases para a Convenção sobre o Genocídio de 1948, um marco nas relações internacionais. Este tratado não apenas definiu o genocídio, mas também estabeleceu obrigações para os países prevenirem e punirem tais atos.
A paixão de Lemkin surgiu de suas observações sobre as consequências devastadoras do Holocausto, o que intensificou seu desejo de criar uma base legal para proteger as futuras gerações. Graças aos seus esforços incansáveis, o direito internacional agora reconhece o genocídio como um crime que exige atenção e ação sérias. Então, da próxima vez que você pensar sobre justiça em uma escala global, lembre-se do incrível legado de Lemkin. Você sabia que há mais átomos em uma colher de chá do que no oceano? Esse fato incrível destaca a imensidão das estruturas atômicas que nos cercam. Em uma colher de chá de água, há cerca de 1,5 sextilhão, isso é 1,5 seguido de 21 zeros, de moléculas de água, o que representa uma quantidade impressionante de átomos. Para entender isso, imagine todas as colheres de chá de água no Oceano Atlântico. São trilhões, mas ainda assim, são muito menos em comparação com os átomos em uma pequena colher. Isso mostra que, embora frequentemente percebamos o mundo através de objetos grandes e distâncias, o universo é, na sua essência, composto por partículas incrivelmente pequenas. Comparar esses números gigantes nos faz repensar nossa compreensão de escala e complexidade. Como algo tão pequeno pode ter consequências tão grandes? Não é surpreendente que os blocos fundamentais da vida estejam ao nosso redor, escondidos à vista. É verdade que os dragões podem dançar durante o Ano Novo? A dança do dragão é uma das tradições mais fascinantes durante as festividades do Ano Novo chinês, unindo comunidades em uma celebração vibrante. Realizada por uma equipe habilidosa de dançarinos, essa forma de arte dinâmica apresenta participantes se movendo sob um longo dragão colorido de pano, que se contorce graciosamente pelas ruas. Muito além de uma simples coreografia, a dança do dragão está repleta de simbolismo. Na cultura chinesa, o dragão é uma criatura reverenciada, muitas vezes vista como um portador de sorte e prosperidade. Ao realizar essa dança, as comunidades buscam espantar espíritos malignos enquanto convidam a fortuna para o ano que vem. Cada movimento imita o fluxo da água, simbolizando força e poder, enquanto a bateria cria um ritmo empolgante que aumenta a animação. Os espectadores ficam frequentemente hipnotizados enquanto o dragão se move entre as multidões, com dançarinos vestidos em trajes vibrantes, cercados pelo estalo dos fogos de artifício e pela alegre música festiva. Esse espetáculo encantador não só honra tradições antigas, mas também promove um senso de comunidade e otimismo para um novo ano próspero que se aproxima. Qual foi a razão da decisão do Congresso na Primeira Guerra do Golfo? O depoimento de uma jovem enfermeira kuwaitiana teve um papel crucial na formação da opinião pública e na influência sobre o Congresso. Essa enfermeira, chamada Naira, alegou ter testemunhado crimes horríveis cometidos por soldados iraquianos contra bebês kuwaitianos em um hospital. Seus relatos emocionantes retratavam cenas chocantes, incluindo soldados retirando crianças de incubadoras, o que gerou indignação e empatia entre o público americano. Seu testemunho foi apresentado em audiências públicas organizadas pelo Caucus de Direitos Humanos do Congresso em 1990 e rapidamente se tornou notícia, criando uma narrativa poderosa sobre o conflito. Essa história dramática impulsionou os apelos por intervenção e ajudou o Congresso a decidir pela autorização de ações militares contra o Iraque. No entanto, investigações posteriores mostraram que suas alegações foram exageradas ou fabricadas, levantando questões éticas sobre a influência de tais testemunhos nas decisões políticas. Este caso demonstra como narrativas poderosas podem impactar as ações do governo e a opinião pública, mesmo quando a verdade é mais complexa do que parece. Por que histórias assim têm tanto impacto na história? Acredite ou não, as buzinas de carro emitem uma nota musical. A maioria das buzinas de carro nos Estados Unidos toca na tonalidade Fá, e essa escolha é bastante prática. Os designers não escolheram essa nota por sua atratividade musical, mas sim pela sua capacidade de se destacar no barulho das ruas. Imagine que você está em um cruzamento movimentado. Todos os sons das buzinas, motores roncando e conversas podem facilmente abafar sons importantes, incluindo a buzina de um carro. Ao escolher uma nota clara e nítida como o Fá, eles garantem que os motoristas não apenas ouçam a buzina, mas também respondam rapidamente. Essa decisão pode ter um impacto significativo na segurança nas estradas, já que uma buzina alta e facilmente reconhecível alerta os motoristas sobre perigos próximos. Então, da próxima vez que você ouvir uma buzina, lembre-se de que não é apenas barulho.
é uma ferramenta cuidadosamente pensada que torna nossas estradas um pouco mais seguras. Você já parou para pensar nos sons ao seu redor e em suas funções? Você consegue adivinhar o que realmente causa a gravidez oculta? Em uma em cada 500 pessoas, a gravidez pode ser uma surpresa, muitas vezes no meio da gestação ou até mais tarde. Esse fenômeno é chamado de gravidez oculta, quando sintomas leves e menstruações regulares podem esconder uma barriga em crescimento. Muitas pessoas podem não perceber os sinais comuns, como enjoo matinal ou mudanças de peso, permanecendo sem saber sobre a gravidez. Imagine não suspeitar de uma gravidez até já estar no segundo trimestre. Profissionais de saúde explicam que, em alguns casos, as mudanças hormonais podem ser tão sutis. Além disso, fatores de estilo de vida, como estresse ou variações de peso, podem dificultar o reconhecimento desses sinais evidentes. Gravidezes ocultas levam a momentos surpreendentes, quando o bebê finalmente aparece, deixando as famílias em choque e alegria. Você consegue imaginar a surpresa ao ver uma nova vida surgir, quando você pensava que estava tudo bem? E se eu disser que o papel pode chegar à Lua? Se você dobrar uma folha de papel comum apenas 42 vezes, sua espessura alcançará uma medida incrível, que se estenderá até a Lua, a cerca de 384.400 quilômetros de distância. No entanto, a realidade é bem diferente. O recorde mundial atual de dobras de papel é de apenas 12 dobras. Chegar a esse resultado surpreendente de 42 dobras não é apenas uma prova de habilidade, mas também um desafio incrível que exige uma força significativa na parte superior do corpo. Veja, a cada dobra, a espessura do papel dobra, e embora isso possa parecer simples, o tamanho do papel rapidamente se torna um fator importante. Você precisará de uma folha enorme, sem mencionar a determinação séria. A ideia de dobrar papel até essas alturas incríveis destaca o poder surpreendente do crescimento exponencial e captura nossa imaginação. Você consegue imaginar quão espesso seria esse papel? Você pode acreditar que um peixe se parece com um humano? Recentemente, um peixe incrível foi filmado em um lago na China, surpreendendo a todos com sua semelhança impressionante com características humanas. Essa criatura colorida tem escamas e padrões que criam a ilusão de ter 2 olhos, um nariz e até uma boca. Imagine nadar na água e, de repente, encontrar algo que parece um personagem de desenho animado. Essa visão incomum despertou curiosidade e admiração tanto em cientistas quanto em amantes da natureza. Embora muitos peixes tenham cores e padrões surpreendentes, esse peixe específico leva a intriga a um novo nível. Sua aparência única pode ser uma adaptação evolutiva que a ajuda a se misturar ao ambiente ou a se comunicar com outros de sua espécie. Quem sabe que outras criaturas estranhas e surpreendentes estão escondidas nas profundezas de lagos e oceanos? A natureza nunca deixa de nos surpreender, oferecendo surpresas que desafiam nossas percepções e inspiram nossa imaginação. Não é empolgante pensar nos mistérios que ainda aguardam para serem descobertos no mundo natural? E se eu te contar sobre a anagrama secreta de Einstein? Você pode se surpreender ao saber que o nome de um dos maiores gênios da história, Albert Einstein, pode ser rearranjado de forma criativa para formar 10 mentes brilhantes. Essa anagrama inteligente não só soa impressionante, mas também é uma homenagem divertida ao intelecto excepcional de Einstein. A ideia das anagramas é pegar as letras de uma palavra ou frase e formar outra, muitas vezes revelando conexões interessantes. No caso de Einstein, essa brincadeira destaca a genialidade do homem, que mudou nossa compreensão da física. Com suas teorias inovadoras como a relatividade, ele definitivamente tinha a mente para merecer esse título. As anagramas frequentemente despertam curiosidade, transformando nomes familiares em quebra-cabeças divertidos que incentivam amantes da linguagem e da ciência a apreciar a criatividade por trás deles. Quais outros nomes você consegue lembrar que podem revelar tesouros ocultos? E se eu disser que as cabeças da Ilha de Páscoa têm corpos? Em 2010, arqueólogos fizeram uma descoberta incrível que mudou nossa visão sobre as famosas cabeças de pedra, ou Moai, da Ilha de Páscoa. Embora essas enormes esculturas sejam conhecidas por seus rostos altos, os pesquisadores descobriram que quase todos os Moai se estendem muito abaixo da superfície, revelando corpos completos que podem chegar a impressionantes 10 metros de altura.
Essa descoberta altera nossa compreensão da habilidade e do esforço envolvidos na criação dessas estátuas incríveis. Os corpos são adornados com padrões e detalhes complexos, destacando a maestria do povo Rapa Nui que as criou. Essa descoberta também levanta questões interessantes sobre o significado cultural e espiritual dos Moai, que eram considerados representações dos ancestrais e serviam como um elo com o legado dos Ilhéus. Portanto, da próxima vez que você ver uma imagem dessas cabeças famosas, lembre-se de que há muito mais interessante escondido sob a terra. Cuidado com esses produtos perigosos para cães. Muitos alimentos comuns podem ser prejudiciais ou até fatais para nossos amigos de quatro patas. Coisas como chocolate, uvas e cebola podem ser saborosas para nós, mas podem causar sérios danos à saúde do seu cachorro. O chocolate contém teobromina, que os cães não conseguem metabolizar, levando a sintomas como vômito, batimentos cardíacos acelerados e até convulsões. Uvas e passas podem causar danos graves aos rins, enquanto cebola e alho podem levar à anemia com o tempo. É importante que os donos de cães fiquem atentos e mantenham esses produtos fora do alcance. Em vez disso, escolha sempre petiscos que sejam seguros e nutritivos para os cães. Uma dieta segura ajuda seu cachorro a se manter feliz e saudável, reduzindo o risco de problemas estomacais ou sérias complicações de saúde. Lembre-se, se você tiver dúvidas sobre a segurança de um alimento para seu pet, é melhor consultar um veterinário. Prestar atenção ao que seu amigo peludo come é uma parte importante da responsabilidade de ser um dono de animal. Você vai se surpreender ao saber que a Bélgica adora morangos. Na encantadora cidade de Bredene, há um museu incrível dedicado a essa fruta tão amada. O Museu do Morango apresenta a rica história e o cultivo do morango, destacando como essa fruta doce moldou a cultura local ao longo dos anos. As exposições incluem fotos impressionantes, ferramentas agrícolas antigas e até exibições interativas que permitem aos visitantes aprender como cultivar morangos em casa. Você pode descobrir como diferentes variedades, como a famosa El Santa, se tornaram queridinhas tanto entre os agricultores quanto entre os consumidores. O museu também fala sobre festivais de morango e delícias culinárias, onde é possível experimentar tudo, desde morangos frescos até deliciosas geleias e sobremesas. A paixão da Bélgica por morangos não é apenas uma questão de sabor, é uma celebração de tradições e comunidade. Você está pronto para descobrir os suculentos segredos dessa fruta tão querida? Prepare-se para se surpreender com velas que queimam por mais de 100 horas. Algumas velas feitas de cera de alta qualidade podem queimar por um tempo impressionante e o recorde mundial ultrapassa 200 horas. Essas velas de longa duração não são apenas uma novidade, elas têm um valor significativo em diversos contextos culturais e práticos. Frequentemente usadas em cerimônias religiosas, simbolizam resistência e paciência, criando uma luz suave durante momentos de reflexão e adoração. Além de seu significado espiritual, essas velas brilham intensamente durante quedas de energia, proporcionando conforto e iluminação nos momentos mais necessários. O segredo está em seus materiais de alta qualidade e na habilidade de sua fabricação, garantindo uma queima uniforme e estável. Seja como um elemento central para uma ocasião especial ou uma fonte confiável de luz em situações de emergência, essas velas impressionantes unem beleza e funcionalidade. Não é incrível como algo tão simples pode ter um impacto tão profundo? É difícil de acreditar, mas girafas nunca bocejam. Esses seres incríveis são um dos poucos mamíferos que evitam esse comportamento comum, que é visto em muitas espécies. Você pode estar se perguntando por quê. Parece que a sua fisiologia única desempenha um grande papel nisso. As girafas têm pescoços longos e uma estrutura cardíaca especial, que bombeia sangue para seus cérebros de forma eficiente, reduzindo a necessidade de oxigênio extra que normalmente causa o bocejo. Como elas conseguem manter os níveis de oxigênio sem bocejar, esses animais altos não precisam desse comportamento como nós. Em vez disso, passam o tempo comendo folhas de árvores altas e permanecendo alertas a potenciais predadores. Então, da próxima vez que você ver uma girafa, lembre-se, elas não vão bocejar, mas definitivamente encantam com seu jeito único. O que realmente faz os cães pularem da ponte? A ponte Overton, construída no século XIX em Dumbarton, Escócia, ganhou o triste apelido de Ponte dos Suicídios Caninos devido a uma estranha tendência.
Desde a década de 1950, muitos cães pularam dessa ponte em um desfiladeiro de 15 metros abaixo. Os moradores ficam perplexos com esse comportamento, frequentemente se perguntando por que esses amigos peludos sentem a necessidade de saltar para o desconhecido. Algumas teorias sugerem que os cães são atraídos por cheiros fortes ou sons da natureza vindos do desfiladeiro, levando a saltos impulsivos. Outros se questionam se isso está relacionado ao estado emocional dos animais, já que essa área é associada à dor para alguns donos. Embora não haja um consenso científico, esse fenômeno gerou curiosidade e preocupação entre os donos de pets e amantes dos animais. O que há na ponte Overton que atrai os cães de forma tão inquietante? Você consegue imaginar que os gambás quebram a regra dos mamilos? É verdade. No mundo animal, a maioria dos mamíferos tem cerca de 2 vezes mais mamilos do que a média de filhotes que eles têm de uma vez. Esse fenômeno incomum é chamado de regra da metade dos mamilos e ajuda as mães a alimentarem todos os seus filhotes. Por exemplo, se uma gata normalmente tem 4 gatinhos, ela frequentemente tem cerca de 8 mamilos. Mas o que é interessante, os gambás se destacam por sua quantidade incomum de mamilos. Essas criaturas incríveis que costumam ser vistas vagando à noite, geralmente têm 13 mamilos. Ao contrário de outros mamíferos, sua quantidade estranha reflete seus hábitos reprodutivos únicos. Os gambás podem ter até 20 filhotes de uma vez, mas nem todos sobrevivem, pois nascem subdesenvolvidos e precisam rastejar para a bolsa da mãe. É uma maneira selvagem de se adaptar aos desafios da natureza, e isso mostra o quão diversa e surpreendente pode ser a vida. Prepare-se para se surpreender com as fontes termais de Beppu. Esta vibrante cidade no Japão é um verdadeiro paraíso para os amantes de relaxamento e maravilhas naturais, com impressionantes 2.300 fontes termais vulcânicas. Cada fonte oferece uma experiência única, desde borbulhantes poços de lama até geysers em erupção, tornando-a um dos onsens mais famosos do mundo. Os visitantes podem desfrutar de banhos revigorantes, onde as águas minerais, segundo dizem, têm propriedades curativas. A paisagem incrível com vapor subindo do solo cria uma atmosfera hipnotizante, como se você estivesse em outro mundo. Beppu também realiza eventos emocionantes como o Tour do Inferno, mostrando fontes termais únicas que são quentes demais para banho, mas interessantes para explorar. Com um rico patrimônio cultural e uma deliciosa culinária local, Beppu tem muito a oferecer. Portanto, não importa se você está em busca de aventura ou tranquilidade, esta cidade convida você a experimentar a magia de seus tesouros geotérmicos. Muitas pessoas não sabem disso sobre nossos oceanos. O Oceano Pacífico está diminuindo gradualmente, enquanto o Oceano Atlântico está se expandindo, o que é um aspecto interessante da dinâmica geológica da Terra. Essas mudanças acontecem principalmente devido ao movimento das placas tectônicas, enormes camadas da crosta terrestre que flutuam sobre o manto semilíquido abaixo delas. Quando essas placas se movem, elas afetam o tamanho dos oceanos. O Pacífico, o maior dos oceanos, está encolhendo devido às bordas convergentes das placas, enquanto o Atlântico está se tornando mais largo. Esse processo fascinante destaca a natureza em constante mudança do nosso planeta. Ao mesmo tempo, as florestas tropicais da Amazônia desempenham um papel crucial em nosso ecossistema, produzindo cerca de 20% do oxigênio na Terra, o que lhes rendeu o apelido de pulmões do planeta. Ao absorver dióxido de carbono e liberar oxigênio, essa magnífica floresta ajuda a regular o clima da Terra, tornando nossos oceanos e florestas partes essenciais do nosso meio ambiente. Como os movimentos tectônicos e as exuberantes florestas tropicais interagem neste grande planeta. Você ficará surpreso ao saber que Adrien Brody entrou para a história. Com apenas 29 anos, ele ganhou um Oscar de melhor ator por sua impressionante atuação no filme O Pianista. Essa conquista o tornou o ator mais jovem a receber esse prêmio prestigiado, um feito notável em uma indústria cheia de talentos experientes. Ao interpretar Władysław Szpilman, um pianista judeu que sobreviveu ao Holocausto, Brody criou uma representação tocante e envolvente que impressionou o público. Incrivelmente, apesar desse momento histórico, ele celebrou sem o tradicional bolo, focando no significado de sua vitória. A conquista de Brody não apenas destacou seu talento excepcional, mas também mostrou que paixão e dedicação podem levar a realizações extraordinárias em tenra idade. Seu sucesso continua a inspirar jovens atores que sonham em deixar sua marca em Hollywood. Quais outros jovens talentos poderão alcançar esse nível no futuro?
Você já se perguntou como a Polônia celebra casamentos longos? O governo polonês orgulhosamente entrega uma medalha especial para casais que comemoram mais de 50 anos de amor. Essa tradição emocionante não só reconhece a dedicação desses casais, mas também destaca a importância da família. Para receber esse prêmio prestigioso, os casais devem ter pelo menos um filho, seja biológico ou adotado, refletindo o valor das relações familiares no país. Imagine as histórias e experiências compartilhadas por parceiros que viveram meio século juntos. Essa medalha é um símbolo de amor eterno e resistência. Ela inspira as novas gerações a valorizarem os relacionamentos e ressalta a alegria que um longo compromisso traz. Ao celebrar momentos tão importantes, podemos incentivar outros a apreciar a beleza do casamento e da vida familiar. Então, se você conhece um casal que se encaixa nesses critérios, que tal celebrar o amor deles também? Por que o Might quebra recordes de velocidade? Este incrível carro de corrida elétrico desenvolvido por um talentoso grupo de estudantes suíços causou um grande impacto no mundo automotivo. Com sua impressionante capacidade de acelerar de 0 a 100 km por hora em apenas 0,956 segundos, o Might estabelece um novo recorde mundial, superando até mesmo carros de corrida tradicionais e máquinas de Fórmula 1 de alto desempenho. Pesando apenas 140 quilos, esse monstro leve possui uma potência impressionante de 326 cavalos, mostrando como o pensamento inovador pode expandir os limites da velocidade. Os estudantes por trás do Might não se concentraram apenas na potência. Eles aplicaram tecnologias modernas e soluções de design inteligentes para criar um carro que combina desempenho com eficiência. Imagine a emoção de dirigir um carro que pode atingir essa velocidade incrível em menos de um segundo. Com as mentes brilhantes por trás do Might, o futuro das corridas se torna elétrico. Acredite ou não, mas alienígenas podem ter deixado artefatos na Terra. A teoria dos artefatos alienígenas sugere que restos de tecnologia extraterrestre podem estar escondidos ao nosso redor. Essa ideia fascinante propõe que seres de outros planetas podem ter visitado nosso mundo e deixado provas de sua existência. Entusiastas apontam para estranhos objetos metálicos encontrados em locais remotos e estruturas subaquáticas misteriosas, que alguns acreditam serem restos de naves espaciais ou tecnologias alienígenas. Essas afirmações despertam curiosidade e debate, levando cientistas e pesquisadores a investigar essas anomalias. Embora muitas dessas descobertas possam ser explicadas por fenômenos naturais ou atividades humanas, a tentação de encontrar um pedaço da história alienígena é difícil de ignorar. Enquanto continuamos a explorar nosso planeta e além, quem sabe o que podemos descobrir? Talvez não estejamos sozinhos no universo, afinal. Pterossauros não são dinossauros, vamos entender. Embora os pterossauros voassem alto no céu pré-histórico, ao lado dos poderosos dinossauros, eles pertencem a um grupo separado de répteis. Muitas vezes, os pterossauros são confundidos com dinossauros por causa de seu tamanho e do período em que viveram, mas diferenças anatômicas significativas os destacam. Primeiro, os pterossauros tinham ossos ocos, o que os tornava mais leves e melhores para voar. Eles também tinham características únicas, como longas asas feitas de pele esticada entre os dedos, permitindo que manobrassem eficientemente no ar. Em contraste, os dinossauros, que habitavam principalmente a Terra, tinham corpos robustos e uma estrutura diferente nas patas. Embora ambos os grupos tenham um ancestral comum, seus caminhos evolutivos levaram a características distintas. Então, da próxima vez que você pensar em dinossauros, lembre-se de que os pterossauros voavam acima deles, traçando seu próprio caminho único na história da vida. Muitos não sabem, mas os rios podem ser vermelhos. O Rio Tinto, em Huelva, Espanha, é famoso pela sua cor vermelha intensa, resultado do alto teor de metais pesados e acidez. Essa cor incomum vem de minerais ricos em enxofre, que criam um ambiente hostil. No entanto, apesar dessas condições extremas, o Rio Tinto abriga extremófilos, micro-organismos que se adaptaram a viver onde a maioria dos seres não sobrevive. Esses pequenos sobreviventes encontram maneiras de prosperar no ambiente severo do rio, mostrando a incrível resistência da natureza. A química única do rio não só o torna impressionante, mas também um tema interessante para cientistas que estudam a vida em condições extremas. Você já viu um rio que parece saído de um filme de ficção científica? Você sabia sobre o colossal meteorito Roba?
Esta enorme pedra espacial, encontrada em uma fazenda na Namíbia, é o maior meteorito do nosso planeta. Suas dimensões impressionam: 2,7 metros de comprimento, 2,7 metros de largura e 0,9 metro de altura. O meteorito Roba é uma visão incrível. Ele foi descoberto em 1920 e é composto principalmente de ferro e níquel, o que o torna um exemplo interessante dos materiais que podem ser encontrados no espaço. Ao contrário de muitos outros meteoritos que se desintegram ao entrar na atmosfera da Terra, Roba pousou inteiro e intacto, permitindo que cientistas e visitantes curiosos o estudem sem danos pela erosão. O meteorito está localizado em uma fazenda que leva seu nome e é mantido em bom estado, atraindo turistas de todo o mundo que desejam ver este gigantesco pedaço da história cósmica. O meteorito Roba serve como um fascinante lembrete dos mistérios do nosso universo e das maravilhas dos corpos celestes que viajam pelo espaço. Quantas outras incríveis maravilhas cósmicas ainda aguardam para serem descobertas? E os cães guaxinim, conhecidos como Nyctereutes procyonoides, são os únicos representantes da família dos canídeos que hibernam. Esses animais incríveis, originários da Ásia Oriental, têm características tanto de guaxinins quanto de raposas, o que pode causar confusão. Ao contrário da maioria dos canídeos, como lobos ou cães domésticos que estão ativos o ano todo, os cães guaxinim entram em um estado de descanso nos meses frios. Quando a temperatura cai, eles se preparam, acumulando gordura e encontrando um buraco ou toca aconchegante para se acomodar. Durante a hibernação, a temperatura do corpo, a frequência cardíaca e o metabolismo deles diminuem, ajudando-os a conservar energia até a primavera. Essa adaptação incrível permite que eles sobrevivam em condições de inverno rigoroso, mostrando a diversidade impressionante no comportamento animal. Não é fascinante como a natureza cuida de diferentes seres de maneiras tão únicas? Prepare-se para se surpreender com a evolução dos pandas. Você sabia que as gigantes pandas, esses adoráveis ursos preto e branco, já comeram carne? É verdade. Milhões de anos atrás, os pandas eram carnívoros. Com o tempo, sua dieta mudou drasticamente. Pesquisadores acreditam que isso aconteceu devido a mudanças no ambiente e na disponibilidade de alimentos. Gradualmente, os pandas se adaptaram a uma dieta baseada em bambu, que agora representa cerca de 99% de sua alimentação. Esse hábito alimentar único é um exemplo incrível da evolução em ação. Eles desenvolveram mandíbulas e dentes fortes, perfeitos para mastigar bambu, o que lhes permite prosperar nas florestas. No entanto, essa mudança traz desafios, especialmente hoje, quando o bambu pode ser escasso. Não é surpreendente como uma espécie pode mudar tanto ao longo do tempo? Você não vai acreditar no que realmente significa salvo no último momento. A maioria das pessoas pensa que essa frase está relacionada à ideia sombria de sinos em caixões, que sinalizam se alguém foi enterrado vivo. No entanto, suas verdadeiras raízes estão no ringue de boxe. No boxe, o lutador tem alguns segundos de descanso entre os rounds, graças ao som do sino. Se o boxeador cai bem antes do fim do round, o sino o salva de uma possível derrota, dando tempo para se recuperar e continuar a luta. Essa conexão inteligente destaca um aspecto único da evolução da linguagem, mostrando como as frases podem mudar de significado ao longo do tempo. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer "salvo no último momento", você poderá surpreendê-los com essa história incrível. Não se trata de vida ou morte. Trata-se de estratégia e tempo no esporte. É interessante como o esporte pode gerar uma expressão tão amplamente utilizada. Difícil de acreditar, mas Coolidge tinha um café da manhã estranho. O presidente Calvin Coolidge, 30º presidente do EUA, começava seu dia de uma maneira incomum, o que surpreendia muitos. Todas as manhãs, enquanto desfrutava do café da manhã, ele sentava-se tranquilamente e pedia para que esfregassem sua cabeça careca com vaselina. Esse hábito peculiar se tornou uma parte notável de sua rotina diária, uma excentricidade que refletia seu caráter. Coolidge especialmente gostava de um café da manhã simples, frequentemente escolhendo aveia e frutas, mas o ritual com a vaselina adicionava um toque de singularidade. Alguns dizem que ele acreditava que a pomada ajudava a manter sua pele do couro cabeludo saudável e brilhante, enquanto outros sugerem que era apenas uma peculiaridade pessoal única. De qualquer forma, essa estranha combinação de café da manhã definitivamente contribuiu para a reputação de Coolidge como um dos líderes mais incomuns da história americana. Quais outras estranhas manias você ouviu sobre personalidades famosas?
Difícil de acreditar, mas Houston é a cidade espacial. Desde a década de 1960, Houston, no Texas, é o centro das pesquisas espaciais americanas, graças ao Centro Espacial Johnson da NASA. Este local único é a sede de todas as missões espaciais tripuladas dos Ixia, tornando-se uma parte importante da nossa jornada no espaço. No Centro Espacial Johnson, os astronautas passam por um rigoroso treinamento, aprendendo tudo, desde como pilotar naves espaciais até realizar experimentos científicos em microgravidade. É aqui que missões icônicas como as aterrissagens na Lua durante o programa Apollo foram cuidadosamente planejadas e executadas, enviando ousados exploradores a novos mundos. O trabalho inovador do centro resultou em avanços em tecnologia e ciência, contribuindo para a nossa compreensão do espaço. Devido ao seu papel fundamental, Houston ganhou o apelido de Cidade Espacial, refletindo seu reconhecimento internacional e seu desejo de desvendar os mistérios do universo. Você já se perguntou como é passar por treinamento como astronauta neste lugar incrível? Descubra a escolha inesperada do cabelo de Bob Ross. Bob Ross, o artista e apresentador querido, na verdade tinha cabelo liso por natureza. No entanto, ao invés de ir ao cabeleireiro com frequência durante suas viagens em seu trailer, ele decidiu fazer uma permanente. Assim, ele podia manter seu estilo característico, sem se preocupar com cortes regulares. Curiosamente, Bob não gostava de seus cabelos cacheados. Ele até confessou que às vezes não os achava agradáveis. No entanto, com o aumento de sua popularidade, esses icônicos cachos se tornaram parte de sua imagem. Os fãs começaram a associar seu cabelo volumoso com seu jeito calmo e seu estilo alegre de pintar. É surpreendente pensar que o que Bob inicialmente considerou uma escolha prática se tornou uma característica marcante que o ajudou a se conectar com o público. Então, da próxima vez que você o ver na tela, lembre-se de que esses cachos eram mais sobre conforto do que sobre preferência. É verdade que caranguejos e lagostas são parentes. No incrível mundo dos crustáceos, caranguejos e lagostas têm uma conexão especial, pois ambos pertencem à categoria dos decápodes, o que significa que têm 10 patas. Essas criaturas fascinantes, junto com seus parentes como camarões e lagostins, mostram a incrível diversidade da vida em nossos oceanos e rios. Os crustáceos existem há milhões de anos, evoluindo para viver em diferentes ambientes. Por exemplo, lagostas preferem habitats rochosos e profundos, enquanto caranguejos são frequentemente vistos correndo pelas praias de areia. Apesar das diferenças em aparência e comportamento, tanto caranguejos quanto lagostas desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, sendo tanto predadores quanto presas. Suas adaptações únicas e ciclos de vida fascinantes continuam a intrigar cientistas e amantes de frutos do mar. Então, da próxima vez que você estiver apreciando frutos do mar, lembre-se da incrível árvore genealógica dessas maravilhas decápodes. O álcool pode ter um efeito oculto no seu sono, especialmente na fase crítica chamada REM, ou fase de movimento rápido dos olhos. É quando temos sonhos vívidos e nosso cérebro trabalha ativamente para consolidar memórias e processar emoções. Embora pareça que 1 ou 2 copos ajudam a adormecer mais rápido, na verdade, o álcool interfere nos seus padrões de sono ao longo da noite. Quando seu efeito diminui, você pode perceber que seu sono REM é reduzido, resultando em um descanso fragmentado. O resultado? Você acorda se sentindo cansado e sem energia, o que pode afetar seu humor e produtividade durante o dia. Então, da próxima vez que pensar que uma bebida à noite ajudará a dormir, lembre-se de que um sono de qualidade pode ser mais importante do que uma solução rápida. Como você mudaria sua rotina noturna? Você sabia que quando vê alguém bocejando, pode acabar bocejando também? Esse comportamento incrível é chamado de bocejo reativo, e os pesquisadores acreditam que ele mostra como estamos conectados uns aos outros. Não é apenas um fenômeno curioso. Os cientistas acham que o bocejo contagioso acontece porque sentimos empatia pelos outros. Em grupos, quando uma pessoa boceja, as outras podem inconscientemente imitá-la, indicando laços sociais e sentimentos compartilhados. Estudos mostraram que pessoas em relacionamentos próximos costumam bocejar umas para as outras. Curiosamente, até nossos amigos peludos, como os cães, podem ser afetados por essa reação em cadeia do bocejo. Quando eles veem pessoas bocejando, também podem repetir o ato. Então, da próxima vez que você bocejar depois de ver alguém fazendo isso, lembre-se, pode ser um sinal de uma conexão mais profunda.
Vamos revelar a verdade sobre o destino de Walt Disney. O querido Disney, criador de mundos mágicos, na verdade faleceu de uma forma diferente do que muitos fãs pensam. Um mito popular afirma que Walt Disney foi congelado após sua morte, e muitos se perguntam se ele algum dia poderá voltar. No entanto, essa história é completamente falsa. Na realidade, Disney foi cremado apenas 2 dias após sua morte em 1966. Suas cinzas foram enterradas no Memorial Park Forest Lawn, na Califórnia, um lugar tranquilo. Os rumores sobre o congelamento criogênico provavelmente surgiram de ideias de ficção científica que eram populares na época e foram alimentados por especulações na mídia. Apesar do caráter fascinante do mito, não há evidências confiáveis que comprovem as alegações sobre o corpo preservado de Disney. Então, da próxima vez que você ouvir a história sobre seu suposto congelamento, lembre-se da verdade por trás dessa lendária história. Você já se perguntou por que o ar parece tão vivo? Embora muitas vezes percebamos o ar como um ambiente calmo e parado, na verdade as moléculas de ar na sala se movem a uma velocidade incrível, às vezes até mais rápido que o som. Isso significa que essas pequenas partículas se movem mais rápido que o som, mesmo quando tudo ao redor parece completamente imóvel. Imagine bilhões de pequenas máquinas de corrida invisíveis, correndo, colidindo e se afastando umas das outras. Todo esse movimento cria um ambiente dinâmico, que normalmente não percebemos, mas que desempenha um papel importante em como percebemos o mundo ao nosso redor. Por exemplo, é graças a essas moléculas em movimento rápido que os aromas se espalham pelo ar e os sons chegam até nossos ouvidos. Então, da próxima vez que você respirar fundo, lembre-se de que há uma vida agitada ao seu redor, mesmo que pareça silencioso. Não é fascinante? Qual é a forma do exoplaneta WASP-12b? Cientistas descobriram que o WASP-12b não é um exoplaneta redondo comum, sua forma é a de um ovo. Este planeta incrível orbita uma estrela distante na constelação de Auriga, a apenas 1.400 anos-luz de nós. A razão para sua forma incomum é que ele está muito perto de sua estrela, o que provoca poderosas forças de maré que esticam e deformam o planeta. A temperatura na superfície ultrapassa 2.500 graus Fahrenheit, e a atmosfera é tão quente que pode evaporar substâncias no espaço. O WASP-12b completa sua órbita em apenas 1,1 dias terrestres, o que lhe confere uma velocidade incrível, aumentando a atração da estrela. Este gigante flamejante representa um mundo único, onde as ideias tradicionais sobre as formas dos planetas são questionadas. Quem diria que um planeta poderia se parecer com um ovo alongado, em vez de uma esfera perfeita? O que mais podemos descobrir sobre as maravilhas do nosso universo? Você sabia que o coração das mulheres bate mais rápido do que o dos homens? É verdade. Estudos mostram que, em média, o coração de uma mulher bate cerca de 78 vezes por minuto, enquanto o dos homens bate cerca de 70. Essa diferença está principalmente relacionada ao tamanho e à estrutura do coração. Os corações das mulheres costumam ser menores, então eles precisam bater mais rápido para bombear o sangue de forma eficaz. Os hormônios também têm um papel. O estrogênio ajuda a manter a saúde do coração e pode influenciar a frequência cardíaca. Curiosamente, um pulso mais rápido não é sinal de fraqueza, na verdade, é um reflexo da estrutura única do corpo. Como resultado, as mulheres podem sentir sintomas diferentes em caso de problemas cardíacos. Por isso é importante estar informado e entender isso. Então, da próxima vez que você ouvir sobre saúde do coração, lembre-se de que o gênero desempenha um papel importante em como nossos corações funcionam. Porque a Ásia é maior que a Lua. É realmente surpreendente, mas a área do continente asiático é de cerca de 44,58 milhões de quilômetros quadrados, enquanto a Lua ocupa apenas cerca de 37,9 milhões de quilômetros quadrados. Isso significa que a Ásia é maior que a Lua em quase 6,68 milhões de quilômetros quadrados. Este enorme continente abriga paisagens diversas, desde altas montanhas como o Himalaia até vastos desertos como o Gobi. Com países como China e Índia, a Ásia também possui a maior população entre todos os continentes. Considerando seu tamanho, a Ásia não é apenas terra, é um enorme mosaico de culturas, línguas e ecossistemas. Imagine a diversidade da vida selvagem, climas e pessoas que habitam uma área tão vasta. Comparar a Ásia e a Lua nos faz olhar para o nosso planeta de uma nova maneira, não é? Já viu um hotel em forma de árvores? O Hotel Sangha Beauty Crown, na China,
É uma incrível obra arquitetônica com 9 torres que lembram árvores. Esse design único não é apenas bonito, ele se integra perfeitamente à paisagem ao redor, criando um lugar pitoresco para relaxar, que se sente como um refúgio verde. Com mais de 6.000 quartos, este hotel espaçoso oferece conforto e luxo em meio à natureza. Imagine acordar com uma vista deslumbrante da vegetação pela janela, ou passear por jardins lindamente projetados, que lembram um ambiente natural. Os hóspedes têm acesso a diversas comodidades, incluindo centros de bem-estar e atividades ao ar livre, tornando-o ideal tanto para relaxamento quanto para aventuras. É a combinação perfeita de conforto e natureza, convidando você a experimentar a tranquilidade como nunca antes. Quem não gostaria de passar uma noite entre as árvores? Um fato interessante sobre a espiral. Em 1943, Richard James, um engenheiro naval inteligente, inventou a espiral de uma maneira totalmente inesperada. Enquanto trabalhava em equipamentos para navios, ele acidentalmente deixou uma mola cair de uma prateleira. Para sua surpresa, em vez de simplesmente cair, a mola começou a dançar e girar, criando um movimento fascinante. Esse espetáculo chamou sua atenção e o inspirou a transformar a ideia em um brinquedo. Embora muitos achassem a espiral inútil, sua capacidade de subir escadas conquistou o coração das pessoas em todo lugar. Logo após seu lançamento, crianças e adultos não conseguiram resistir ao encanto de observar seu movimento gracioso. A espiral se tornou incrivelmente popular, mostrando como um simples acidente pode levar a algo extraordinário. Quem diria que uma mola mal colocada poderia trazer alegria e risadas por gerações? O divórcio é realmente ilegal nas Filipinas? Surpreendentemente, as Filipinas são um dos apenas 2 países no mundo, junto com o Vaticano, onde o divórcio é completamente proibido. Essa lei reflete a forte influência católica e os valores tradicionais relacionados ao casamento e à vida familiar. Nas Filipinas, casais que desejam se separar devem passar pelo processo de anulação do casamento, que pode ser demorado, caro e emocionalmente desgastante. Embora a anulação confirme que o casamento nunca foi válido, esse processo não é tão simples quanto o divórcio. Como resultado, muitas pessoas ficam em relacionamentos infelizes ou abusivos, sem a possibilidade de encerrar oficialmente seus laços matrimoniais. O debate sobre o divórcio tem ganhado força nos últimos anos, e os defensores argumentam a favor da modernização das leis e da oferta de melhores opções para aqueles que se encontram em situações difíceis. No entanto, os críticos frequentemente expressam preocupações sobre o possível impacto nas estruturas e valores familiares. Enquanto as discussões continuam, muitos se perguntam: as Filipinas algum dia aprovarão uma lei sobre o divórcio? Você sabia sobre o incrível gene ABCC11? Pesquisadores descobriram recentemente que uma parte significativa dos asiáticos orientais possui esse gene surpreendente, que resulta em cera de ouvido seca, em vez da mais comum cera úmida. Mas isso não é tudo. Esse gene é conhecido por reduzir ou até eliminar o odor corporal em seus portadores. Isso significa que, enquanto muitos de nós precisamos de desodorante para nos manter frescos, pessoas com o gene ABCC11 frequentemente não produzem substâncias que causam odor corporal. Essa característica genética ajuda a explicar por que alguns povos têm uma percepção diferente do suor e do cheiro. Cientistas acreditam que isso pode ser uma adaptação evolutiva ao clima e ao estilo de vida em certas regiões. É incrível como um único gene pode impactar tanto nosso corpo e como cheiramos. Vamos revelar a verdade sobre a pessoa mais furada do mundo. Rolf Buchholz, um especialista em TI britânico, chamou a atenção do mundo com sua incrível coleção de 516 piercings, conquistando o título de pessoa mais furada do planeta. Seu corpo impressionante é adornado não apenas com piercings comuns nas orelhas e no nariz. Rolf tem implantes de chifres e orelhas alargadas, o que lhe confere uma aparência única. Cada piercing conta a história de sua jornada e amor pela autoexpressão. Embora muitos possam evitar esse tipo de atenção, Buchholz a aceita de braços abertos, exibindo orgulhosamente sua individualidade. Suas tatuagens vibrantes também destacam sua aparência marcante, tornando-o uma verdadeira obra de arte. As pessoas costumam se perguntar sobre suas escolhas e quanto tempo leva para manter um visual tão complexo. Você já pensou sobre essa forma de arte corporal? Ou acha que é extremo demais? Acredite ou não, Amsterdã homenageia os solitários que partiram. Neste vibrante cidade, quando alguém falece sem ter familiares por perto, uma tradição especial começa.
As autoridades locais escolhem um poeta que cria um poema pessoal em homenagem ao falecido. Essa homenagem poética não é apenas uma formalidade, é um gesto sincero de respeito e dignidade para aqueles que, talvez, viveram de forma discreta e sem laços. Imagine um poeta talentoso criando versos que refletem as experiências únicas e a essência da pessoa. Durante o funeral, esse mestre das palavras lê o poema em voz alta, garantindo que a pessoa seja lembrada e reconhecida em seu último adeus. É um belo lembrete de que cada ser humano, independentemente de suas conexões sociais, merece ser honrado. Essa prática única não só eleva o espírito da comunidade, mas também destaca a importância das conexões e da memória em nossas vidas. Uma torneira que pinga uma vez por segundo pode surpreendê-lo ao desperdiçar até 10 mil litros de água por ano. É como se você enchesse uma pequena piscina com água que nunca usou. Imagine, cada gota se acumula e antes que você perceba, está mandando milhares de litros para o esgoto sem necessidade. Isso não é apenas um desperdício de água, mas também aumenta sua conta de água, que fica mais alta do que deveria. Além disso, ao desperdiçarmos água, estamos sobrecarregando o meio ambiente, que já enfrenta problemas como secas e escassez de água. Por isso, é inteligente verificar regularmente as torneiras para vazamentos. Consertar um simples gotejamento pode economizar água e dinheiro, mostrando que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. Você já conferiu suas torneiras ultimamente? E se eu te contar sobre o tronco de Natal mágico? A tradição do tronco de Natal é uma festa fascinante que existe há muitos séculos. Tudo começa com a decoração de um grande tronco, frequentemente envolto em fitas bonitas. As famílias regavam o tronco com vinho ou óleo e o acendiam, usando restos do tronco do ano anterior, simbolizando continuidade e sorte no ano que se aproxima. Com o tempo, essa simples tradição se transformou em algo doce e agradável. Em diferentes culturas, o tronco de Natal se tornou um bolo delicioso, que muitas vezes se parece com o próprio tronco e é coberto com chocolate rico e açúcar de confeiteiro. Essa sobremesa deliciosa não só transmite o espírito festivo da temporada, mas também serve como uma bela decoração nas reuniões de Natal. Então, da próxima vez que você cortar um bolo tronco de Natal, lembre-se de sua rica história e do calor que ele traz para as festas ao redor do mundo.